Yeah. Yeah. Lucre R$ 2.500 com os melhores palpites e bilhetes para essa segunda-feira, dia 20/10/2025. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para você. Também não esquece de se inscrever, deixar o like e comentar, pois comentando você participa automaticamente dos nossos sorteios. E hoje é dia de mais um sorteio aí. O ganhador dessa semana já foi pago e hoje vai ter mais um ganhador. Então assista o vídeo até o final para não perder. Então se inscreveu? Deixa o like, bora lá! Maravilha, começamos aqui utilizando dois jogaços aqui para essa segunda-feira. Temos aqui o Al Ittihad jogando fora de casa pela Liga dos Campeões da Ásia contra o Al Shorta, e temos o Roda jogando contra o Almere City pela segunda divisão holandesa. O Al Ittihad que não começou muito bem essa fase de Liga de Campeões, ok? Tanto que tá na 11ª colocação, 2 jogos, 2 derrotas aí, perdeu para a equipe do Al Dubai por 1-0 jogando em casa. Isso mesmo, Al Ittihad jogando em casa, perdeu para o Al Dubai, perdeu para o Al Arda fora de casa por 2-1. Então o Al Ittihad não começou muito bem a competição, mas o legal é que o último confronto dele contra o Al Shorta em 2023, o Al Ittihad venceu por 2-1. Então dá pra gente buscar um mercadinho interessante de gols. E é isso que eu vou buscar pro jogo do Al Ittihad. A gente vai evitar a questão de favoritismo e a gente vai pegar gols na partida. Peguei o over 1,5 na partida do Al Ittihad, achei bem favorável e bem legal. E outro jogo que eu utilizei mercado de gols foi o jogo do Roda, onde vai enfrentar o Almere City aqui pela segunda divisão holandesa. Atualmente na classificação tá indo para a 12ª rodada. O Roda já tem 21 pontos, tem 21 gols marcados e 14 gols sofridos. E o Almere City está na 14ª colocação. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5, principalmente na casa do Roda. É jogo para gols e é isso que a gente vai buscar nessa partida. Over 1,5 na partida para sair 2 golzinhos. Almere City, últimos 5 jogos fora de casa, pelo menos 4 bateu o over 2,5 e todos bateu o over 1,5. Então é jogo para gols. Então vamos lá, jogo do Al Ittihad versus Al Shorta, pegamos o over 1,5 na partida, e o jogo do Roda versus Almere City, pegamos o over 1,5, bilhetinho com odd 1,53, bem favorável, hein? Agora vamos lá os placares exatos. Pro jogo do Al Ittihad, vou puxar um pouquinho saco pro lado do Al Ittihad, vou buscar 2-1 Al Ittihad, mesmo jogando fora de casa. Não começou muito bem essa fase de Liga dos Campeões, mas acredito que dá sim, tem time para vencer aí a equipe do Al Shorta. Então a gente vai de 2-1 Al Ittihad fora de casa. E o jogo do Roda versus Almere City, vou buscar 3-1 Roda para vencer jogando em casa aí, aproveitando que o Almere City não vem muito bem fora de casa. Então anota aí para não esquecer, 2-1 Al Ittihad e 3-1 Roda. Roda jogando em casa, hein? Então bilhetinho com odd 1,53, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Espanha, temos 2 jogos da primeira e segunda divisão espanhola. Pela primeira divisão, a gente tem o Alavés enfrentando a equipe do Valência. Alavés que atualmente está na 10ª colocação com 11 pontos aí. Começou até que bem o campeonato, enfrentando a equipe do Valência que está na 16ª colocação com apenas 8 pontos. Últimos 5 jogos entre eles, todos saíram gols. E o mais legal é que o Alavés venceu 4 dos últimos 5 confrontos. Eu não tô brincando, e as vitórias foram por 1-0, cara, isso mesmo. Até o último confronto na temporada passada, na 36ª rodada, o Alavés venceu por 1-0. O único jogo que o Alavés não venceu por 1-0 foi em 2024, onde empatou 2-2. O restante, vitória de 1-0 do Alavés. Então o Alavés é favorito aí para essa partida, mas entretanto eu peguei um golzinho no jogo, eu não peguei pro Alavés
marcar, mas também tá favorável aí essa questão de um golzinho do Alavés. O jogo que eu peguei um golzinho para a equipe da casa foi o jogo do Cádiz. Cádiz vai enfrentar a equipe do Burgos pela segunda divisão espanhola. Cádiz, que atualmente, para você ter noção, é o primeiro colocado aí da segunda divisão espanhola. Primeiro não, segundo colocado, pois o Racing Santander tá vencendo o Almeria, tá vencendo o La Coruna, perdão, por 2-1 e assumiu a primeira colocação. Então o Cádiz está caindo para a segunda colocação. Mas o Cádiz, para você ter noção, últimos 5 jogos em casa, ele venceu 4 aí, e o único jogo que ele não venceu foi um empate de 0-0. E o Cádiz vai enfrentar a equipe do Burgos, que atualmente está na 14ª colocação. É jogo para o Cádiz marcar, e é outro jogo para vencer por 1-0, pois os últimos 5 jogos do Cádiz, as 4 vitórias que o Cádiz teve, pelo menos 3 delas foi por 1-0, então é isso que a gente vai buscar. Então vamos lá, jogo do Cádiz, o Cádiz marcar contra a equipe do Burgos, e o jogo do Alavés vs Valência para sair um golzinho independente de quem seja, hein? Bilhetinho com odd 1.53, e os placares exatos não tem o que falar. Um deles aí pelo menos vai bater. Vamos buscar 1-0 aí Alavés para vencer a equipe do Valência por um golzinho só. E o jogo do Cádiz e Burgos também 1-0 para a equipe do Cádiz vencer aí o Burgos por 1-0, cara. Então os dois jogos para a equipe da casa vencer por um golzinho só, hein? Bilhetinho com odd 1.53, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para o Brasileirão, para a Premier League, temos aqui 2 jogaços, cara. Temos clássico carioca, Fluminense e Vasco, e também temos aí o West Ham enfrentando o Brentford pela Premier League. 2 equipes que não começaram muito bem a Premier League. Em 7 jogos aí, a equipe do Brentford só tem 7 pontos, e o West Ham tá na vice-lanterna com apenas 4 pontos. Em 7 jogos tomou 16 gols. Tem o segundo pior ataque aí, na verdade o primeiro pior ataque, empatado com o Oldham, que é o lanterninha aí da competição. Então 2 jogos aí que pode dar um bilhetinho bem interessante pra gente. Vamos falar primeiro o jogo do West Ham e Brentford. Para essa partida eu peguei gols, pois os últimos 5 jogos do West Ham em casa todos bateram over 1,5, e os últimos 4 jogos do Brentford em casa todos bateram over 1,5, e os últimos 5 jogos entre eles, pelo menos 4 bateu a linha de over 1,5. É jogo para gols, não tem o que falar, a gente não vai buscar favoritismo, é jogo para gols na partida do West Ham e Brentford, jogaço pela Premier League. Agora vamos falar do jogo do Flusão versus Vasco aí, clássico carioca. Atualmente o Flusão está na 7ª colocação com 41 pontos, ele estava bem distante do Bahia e do Botafogo, só que depois de algumas vitórias importantes aí contra a equipe do Juventude, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense chegou perto aí e já tá na 7ª colocação. E se vencer o Vasco, Fluminense vai a 44 pontos e pega a 5ª colocação. Isso mesmo, vai para a 5ª colocação e vai para a zona de playoff da Libertadores. Isso mesmo. Então é muito importante essa vitória contra a equipe do Vasco. O Vasco que vem logo atrás aí na 9ª colocação com 36 pontos, uma diferença de 5 pontos de um para o outro. Vasco que estava na parte de baixo da tabela, depois deu uma arrancada e agora está na parte de cima da tabela, está muito bem na competição. É jogo para gols, últimos jogos aqui para você ter noção, últimos 5 jogos, pelo menos os 4 mais recentes bateu a linha de over 1,5, e cartões aí é o que a gente vai buscar para essa partida do Fluminense e Vasco. Vamos buscar um golzinho independente de quem seja e buscar para sair pelo menos um cartão no primeiro tempo. Na casa do Vasco, todos os últimos 5 jogos bateu o over 1,5 e todos saíram pelo menos um cartãozinho no primeiro tempo. Então é um mercado bem simples e fácil que dá pra gente fazer um bilhetinho tranquilamente. Então o jogo do Vasco e Flusão, vamos buscar um golzinho na partida e um cartão no primeiro tempo. O jogo do West Ham contra a equipe do Brentford foi jogo para sair 2 gols. Bilhete com odd 1.57. O placar exato pro jogo do Fluminense e Vasco, eu vou de empate. Eu vou chutar 1-1. Jogo para sair 2 golzinhos e terminar empate, hein? 1-1 Fluminense e Vasco. E o jogo do West Ham e Brentford, vou puxar aí a vitória pro lado do Brentford. Brentford para vencer por 2-1 mesmo jogando fora de casa. Então
Então anota aí 2-1 Brentford contra a equipe do West Ham. E o jogo do Fluminense Vasco, 1-1, jogo para ser empate. Bilhetinho com odd de 1.50, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Também pelo Brasileirão a gente tem outro jogaço aqui, mas não é aquele jogo de dois times grandes, é por conta da situação da tabela desses times. Temos aqui o Juventude enfrentando a equipe do Bragantino aí, Bragantino que tá no meio da tabela na 10ª colocação, nem na parte de cima nem na parte de baixo, tá no meio da tabela. E temos o Juventude que tá na vice-lanterna, Juventude que tem 23 pontos, e o primeiro time fora da zona é o Santos, que já tem 31 pontos. Uma diferença de quanto? 8 pontos de um para outro. Então a diferença é alta, cara. É alta a diferença aí. Então Juventude precisa vencer a equipe do Bragantino. Bragantino que fora de casa não vence há mais de 10 jogos. A situação do... 10 não, 12 jogos. A situação do Bragantino não tá boa. E o Juventude que em casa vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória contra o Vasco da Gama. Contra a equipe do Bragantino, nos últimos 5 jogos, todos saíram gols e a equipe do Juventude marcou em todos. Só que teve confrontos aí bem lá atrás, em 2008. Mas os mais recentes aqui, Juventude marcou contra a equipe do Bragantino, que foi 1-0 em 2021, em 2022 2-2, em 2024 empate de 1-1. No primeiro turno, o Bragantino venceu por 1-0. Cara, para esse jogo, eu acredito que o Bragantino marque. O Bragantino vem marcando fora de casa nos últimos 4 jogos. Tomou 4-1 do Botafogo, 2-1 do Cruzeiro, empatou com o Mirassol e tomou 5-1 do Palmeiras. Apesar de perder suas partidas, o Bragantino vem deixando pelo menos um golzinho. O Juventude em casa mesmo, ele tomou gol nos últimos 4 jogos também. Então é bom a gente aproveitar esses mercados aí. Então, para essa partida do Juventude e Bragantino, eu peguei um golzinho da equipe visitante para o Bragantino marcar contra a equipe do Juventude. É tanto que a odd para o Juventude marcar tá mais alta que o Bragantino. As casas estão colocando a probabilidade do Bragantino marcar e do Juventude não. Então tá mais fácil o Bragantino marcar que o Juventude. Então a gente vai aproveitar essa linha aí. Vamos buscar um golzinho da equipe do Bragantino para ambos receber um cartãozinho. Essa linha vem batendo tranquilamente. É uma linha que é só para completar o bilhete. O último confronto mesmo foram 6 cartões só no primeiro tempo. 2 do Bragantino e 4 do Juventude. E teve até expulsão também. É jogo para cartões e para sair no mínimo 5 cantos na partida. Bilhete com odd de 1.50, bem favorável. Gostei desse bilhete. Agora bora lá para os placares exatos. Como eu vejo que o Bragantino não vem tão bem fora de casa, vem tomando bastante gols, eu acredito que pode acontecer sim uma zebrinha e o Juventude vencer em casa. A casa do Juventude é bem hostil. Teve times carioca que não conseguiu ganhar do Juventude lá. Exemplo, Flusão, o Flamengo conseguiu quebrar um tabu que fazia anos que não vencia o Juventude lá em Juventude. Então pode sim o Juventude surpreender a equipe do Bragantino. Por isso que eu vou buscar 2-1 Juventude, por ambas marcas bater, pro Bragantino fazer um golzinho e Juventude também, hein? Então 2-1 Bragantino, 2-1 Juventude contra a equipe do Bragantino, odd de 1.50, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pelo Brasileirão a gente tem confronto direto, a gente tem Vitória e Santos. Por que eu falo confronto direto? Pois o Vitória é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 28 pontos. Vitória, para você ter noção, é o time que entre os outros 3 que tá na zona é o time que ainda tem mais chances de sair da zona de rebaixamento, pois o Fortaleza tem 24, o Juventude tem 23 e o pobre do Sport tem 17. Então Fortaleza, que é o 18º pro Vitória, é uma diferença de 4 pontos, uma diferença grande. Já o Vitória do Santos, que é o primeiro time fora da zona, é de apenas 3 pontos. Então pode sim o Vitória conseguir sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Só que o Vitória vai ter uma tarefa difícil, é vencer o Santos lá na Vila Belmiro. O Santos que vem até que bem em casa. Nos últimos 4 jogos empatou com o Flusão, empatou com o Grêmio, venceu o São Paulo no Clássico e venceu o Corinthians no Clássico. O Santos vem vencendo todos os clássicos. E o complicado também é que o Vitória vem de 5 derrotas seguidas fora de casa.
Perdeu pro São Paulo de 2-0, tomou 8-0 pro Flamengo, tomou 2-0 do Fortaleza, tomou 3-1 do Grêmio e tomou 4-3 do Vasco, onde foi um jogão esse jogo do Vasco. Vitória que começou ganhando, tomou a virada, podia ter ganhado aquele jogo. Se tivesse ganhado, provavelmente uma hora dessa estaria fora da zona de rebaixamento. Então erros custaram caro naquela partida contra o Vasco. Mas o Vitória aí nos últimos 5 conseguiu 2 vitórias importantes, venceu o Ceará e venceu o Clássico Bavi, mais recentemente aí uma vitória por 2-1. Então Vitória ainda conseguiu dar um pouquinho de suspiro, ainda tem chance de sair da zona de rebaixamento. A gente vai aproveitar o mercado de gols, pois os últimos 5 jogos aqui na casa do Santos, todos bateram a linha de over 1,5. Na casa do Santos eu vou buscar esse over 1,5, pois os últimos 2 jogos do Santos em casa, no caso os últimos 5, pelo menos 13 bateu a linha de over 1,5. E o Vitória fora de casa, Vitória toma bastante gols. O over 1,5 vem batendo a mais de 6 jogos seguidos fora de casa. O Vitória tomou no total 43 gols, tem a terceira pior defesa da competição. Então é claro que esse over 1,5 tá bem interessante. Então para esse jogo do Vitória, peguei o over 1,5 na partida, peguei mais de 2,5 cartões aí para sair 3 cartãozinhos no jogo e para sair mais de 2,5 cantos para a equipe do Santos. Então bilhetinho com odd de 1,53 e meu placar exato, cara. Apesar de eu gostar muito do Vitória, torcer pelo vencer contra o Santos, não vai dar não. Vitória vem muito mal fora de casa, então bem provável que o Santos vença essa partida. Eu vou buscar aí uma vitória do Santos por 2-1 contra a equipe do Vitória, hein? Então bilhetinho bem favorável, bem legal. Gostei desse bilhete, hein? E dá sim pra gente buscar esse guinzaço. Continuando os palpites, temos aqui pela Liga Argentina a equipe do Atlético Tucumã enfrentando o São Lourenço. Para esse jogo não tem favorito, por isso vamos de over 3,5 cartões para sair no mínimo 4 cartões no jogo. E o placar exato eu vou de jogo sem gols, vamos de 0-0 Atlético Tucumã e São Lourenço para não sair nenhum golzinho. A equipe do Tigres vai enfrentar o Barraca Central. Para esse jogo também vamos de under gols, under 3,5 gols para não sair 4 gols na partida onde a média é baixa de gols, não vem saindo tantos gols. E o placar exato para ser 1-1, jogo com cara de empate, e a gente vai buscar para sair 2 golzinhos, 1-1 e under 3,5 gols, ok? Temos a equipe do Deportivo Riesta jogando em casa contra o Instituto. Para esse jogo, o Deportivo Riesta é favorito para vencer a partida, mas é um jogo que tá com cara que também é para poucos gols, por isso que vamos buscar a casa marca e o placar exato 1-0 Deportivo Riesta para vencer jogando em casa contra a equipe do Instituto, jogo pela Liga Argentina. Pela Liga Uruguaia, a equipe do Liverpool Montevideo vai jogar fora de casa contra o Plaza Colônia. Esse jogo é difícil, mas vamos a favor da equipe do Liverpool. Vamos de fora a marca e o placar exato 1-0 Liverpool Montevideo para vencer jogando fora de casa contra a equipe do Plaza Colônia. Jogo às 7 horas da noite. A equipe do Kasım Pasa vai jogar pela Liga da Turquia, 9ª rodada, contra a equipe do Eyüp. Para esse jogo vamos de gols, over 1,5 gols na partida e o placar exato a favor da equipe visitante do Kasım Pasa para vencer a equipe do Eyüpspor mesmo jogando fora de casa, hein? 2-1 Kasım Pasa para vencer aí fora de casa. A equipe do Cremonese vai jogar em casa contra a Udinese pela primeira divisão italiana, jogo pela 7ª rodada. Para esse jogo não tem favoritismo, a gente vai buscar questão de escanteios, vamos buscar o over 6,5 cantos no jogo para sair no mínimo 7 cantos e o placar exato vamos de 1-1, jogo para ser empate entre Cremonese e Udinese. A equipe do Melgar vai enfrentar o Sport Boys pela Liga Peruana, 15ª rodada, na parte de encerramento. Para esse jogo vamos a favor da equipe do Melgar que vem melhor do campeonato, vamos de fora a marca e o placar exato 2-1 para o Melgar vencer
vencer jogando fora de casa contra a equipe do Sport Boys. Jogaço pela Liga Peruana. Também pela Liga Peruana, a equipe do Aliança Lima vai enfrentar o Huancayo. Para esse jogo, vamos de gol antes dos 80 minutos, pois tanto o Huancayo quanto o Aliança Lima pode fazer um golzinho nessa partida. É um confronto difícil. E o placar exato, eu vou a favor da equipe do Aliança Lima. Apesar de ser um jogo difícil, ela pode sim ganhar. Vou de 1-0 Aliança Lima. A equipe do Universitário vai jogar em casa contra o Ayacucho, também pela Liga Peruana. Para esse jogo, o Universitário é super mega favorito, por isso vamos de casa marca e o placar exato 2-0 Universitário para vencer o Ayacucho sem tomar gols, hein? 2-0 Universitário, jogo às 10h15 da noite. A equipe do Jong AZ vai enfrentar o Willem pela segunda divisão holandesa. Para esse jogo, o Willem é favorito, por isso vamos de fora a marca e o placar exato 2-1 Willem para vencer jogando fora de casa. O Willem que está na melhor posição aí na segunda divisão holandesa e é bem provável que consiga marcar e até vencer essa partida. A equipe do Jong PSV vai enfrentar o Den Haag, outro jogo onde a equipe visitante é favorito. Para esse jogo, o Den Haag é super favorito a vencer, apesar dos dois times estar próximos na tabela. Os últimos jogos ele marcou em todos, por isso vamos de fora a marca e o placar exato 3-1 Den Haag para vencer jogando fora de casa contra a equipe do PSV. A equipe do Bohemians vai enfrentar o CT Patricks pela Liga da Irlanda, 33ª rodada. Para esse jogo não tem o que falar, é gols. Vamos de over 1,5 gols na partida, pois todos os últimos 5 jogos bateu a linha de over 1,5 e o placar exato a favor da equipe da casa. O Bohemians venceu o Patricks por 2-1 aí, jogando em casa. O Independiente de Medellín vai enfrentar a União Santa Fé pela Liga Colombiana. Para esse jogo, o Independiente de Medellín tem um pouquinho de favoritismo, por isso vamos de casa marca e o placar exato, jogo para ser 1-1, jogo para ser empate aí entre Santa Fé e Independiente de Medellín. Então agora vamos lá descobrir quem é o ganhador dessa semana do sorteio aí do nosso canal. Bora lá descobrir quem é, se vai ser mais um ganhador diferente ou se pela primeira vez vai ter um ganhador repetido aí. Vamos lá. Maravilha, já selecionei os comentários aqui, ok, dos vídeos. Então por isso que eu sempre pergunto se você comenta em todos os vídeos, pois comentando você participa automaticamente dos nossos sorteios. Então todos os comentários já estão aqui. Vamos lá descobrir quem é o ganhador dessa semana, se vai ter um ganhador repetido ou se vai ser mais um ganhador aí diferente, cara. Então vamos lá, vamos lá. Então aproveita esses 10 segundos aí para se inscrever, deixar o like e deixar seu comentário. Então em 3, 2, 1, o ganhador dessa semana é Cristiano Soares. Parabéns, Cristiano, ele comentou, bora para uma quarta OV, salve, isso aí, Cristiano. Então muito obrigado, parabéns, você é o ganhador dessa semana. Chama no Telegram, ok? Não chama no Instagram não, porque eu tô vendo que tem alguns ganhadores que tá chamando no Instagram. No Instagram eu não respondo, tem que ser no Telegram. O link do grupo do Telegram tá nos comentários, você clica lá, chama lá e assim eu vou estar pedindo a confirmação se você foi mesmo o ganhador. Confirmando tudo certo, você vai receber sua banquinha dessa semana, hein? Então parabéns, Cristiano, o link tá nos comentários, chama lá no Telegram. Então muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve e não esquece de comentar, hein? Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família.